Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 1964. Está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, do outro lado do Atlântico, conversa conosco hoje o arquiteto Sérgio Ferro, que eu vou passar já a bola para a Eleonora para fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, como manda o figurino. Eleonora. Sérgio Ferro, que bom tê-lo aqui no Tutameia, é uma honra e é sempre muito bom poder falar com você. Você é uma pessoa sensacional, de uma trajetória maravilhosa, arquiteto, criou junto com os seus companheiros, uma corrente de avaliação marxista de avaliação da arquitetura, que se denominou Arquitetura Nova, pintor, desenhista, combatente contra a ditadura militar, vive na França há muitos anos. Eu queria te perguntar, começando essa conversa, onde você estava no dia 1º de abril de 1964? Boa noite, é um prazer imenso estar com vocês de novo, meus caros amigos. No dia 1º de abril de 1964, me acordei de manhã, liguei o rádio e havia uma notícia que um cidadão meio furioso tinha começado a descer de Minas Gerais e que um golpe estaria sendo dado. A primeira sensação foi de enorme frustração. Vocês lembram seguramente, havia uma ascensão da esquerda nas datas anteriores, com um movimento muito forte, a tal ponto que o Prestes dizia: nós estamos quase no poder. E isso eu já era do Partido Comunista nessa época, e, evidentemente, me entusiasmava muito. Estamos quase lá, estamos chegando finalmente, e, de repente, a notícia que daquilo iria acontecer, ou pelo menos estava ultra ameaçado. Eu me lembro, para mim, eu estava, aliás, tomando banho, ouvindo rádio, e foi com uma ducha fria cair em cima de toda uma esperança que vinha crescendo, que vinha aumentando, e que eu participava e compartilhava com todas as escolas de arquitetura, com a escola da filosofia, com outros professores e com muita gente que esperava que a evolução da história fosse outra, e não foi. Eu me lembro que o meu primeiro contato com o golpe foi esse de um enorme cansaço, uma enorme frustração, apesar de eu ser bastante jovem naquela época. Uma grande tristeza, desabando. Durante o dia, isso foi de manhã que eu vi o rádio, durante o dia foram notícias chegando, umas mais tristes do que as outras, e a sensação de frustração, de desespero, de buraco aumentou. Essa foi uma primeira sensação do dia 1º de abril. Lógico que isso depois foi muito mais temperado, enriquecido, mas o primeiro sentimento foi: bolas, estávamos indo e estamos voltando para trás. Esse sentimento de recuo, de perda, de frustração, aconteceram várias outras vezes na minha vida. Recentemente, nós tivemos um quase golpe, depois de um golpe real e institucional, e a minha sensação foi a mesma. Depois do governo do Lula e dos governos da Dilma, de repente, outra vez a miséria, a perda, o recuo, a burrice, a maldade, a violência. Infelizmente, como dizia o Marx, a história se repete, e dessa vez se repetiu 2 vezes na tragicomédia.
Sérgio, por favor, conte um pouco o que você fazia em 64, como você estava, você falou, já estava organizado no Partido Comunista, como você chegou ao Partido Comunista, a sua atividade profissional, estudantil, enfim, a sua militância naquele momento. Eu dei um pulo muito grande quando saí do Colégio São Luís e entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Mas eu faço análise atualmente com um padre, e ele me contou que essa conversão de uma pessoa ligada à igreja no Colégio São Luís para o marxismo é muito frequente, mais do que a gente imagina. Eu praticamente não sentia a transição entre um crente, uma pessoa muito religiosa que eu era, queria ser padre, e quando entrei no fim do Colégio São Luís, eu já não acreditava mais na igreja, nos padres, aquela coisa toda. Os jesuítas são excelentes formadores e deformadores também, porque eles formam e depois ajudam a gente a esquecer tudo que eles nos disseram, com o comportamento deles, com a prática deles. E houve um período ali no fim do científico de hesitação, de tristeza, etc. Mas entrando na FAO, tive contato com a célula do Partido Comunista dos Estudantes e imediatamente me engajei e passei assim quase que num pulo de uma formação religiosa muito intensa à militância dentro do Partido Comunista. A transição foi muito suave, eu quase nem senti. E até hoje eu me considero, e as pessoas me consideram também, como uma espécie de marxista crente e de um crente ateu, mas a mistura, a salada é muito grande. E quando, participando, jovem, professor na Escola de Arquitetura e Urbanismo, tendo que ensinar e, ao mesmo tempo, estando numa prática de arquiteto e vendo as misérias dos canteiros de obras, aquilo foi me alimentando naquela esperança, naquela utopia, a palavra adequada é essa, esperando que o apocalipse chegasse, o juízo final chegasse, a revolução e a transformação do mundo fizesse, e houvesse a seleção entre os bons e os maus, o céu e o inferno. No começo, tudo isso andou junto, e até hoje anda junto. Eu sempre tenho no meu fundo uma espécie de pensamento religioso ateu, mas com aquela mobilidade do espírito, como Hegel descreve, etc. E entre os anos, quando eu comecei a ensinar na FAO, em 62 e 64, o meu engajamento só ia crescendo, e acompanhando o clima de transformação social que aqueles anos assistiram com o governo do Jango. O Jango foi uma pessoa que até hoje admiro bastante por aquela coragem que ele teve de levar à frente um movimento social. Não era uma revolução comunista, não era um movimento, como eles diziam, de revolucionário, mas foi alguém com coragem de tentar fazer transformações importantes do país, corajosas, e deu no que deu. Mas isso, essa montante da esperança, esse crescimento da esperança de uma mudança social, era intensa naquele período, sobretudo no meio em que eu mais trabalhava, que era o meio universitário, tanto no nível dos professores, mas sobretudo no nível dos alunos, dos jovens, né? Havia um engajamento político extraordinário. O Roberto Schwartz escreveu um artigo que eu acho muito bom sobre o papel hegemônico quase da esquerda no plano cultural, e isso a gente sentia naqueles anos 60. Quase ninguém ousava se afirmar de direita naquele período.
era uma montante, uma enchente, na maré invadente da esquerda. Isso nos empurrava a todos, não é um professor, um ou outro aluno, era a maioria que participava e falava. Havia um clima de esperança, de transformação social viva, intensa, e com aquelas iniciativas do Jango, com a revolta dos marinheiros, com todo aquele clima de crescimento da participação popular, parecia realmente que o Prestes tinha razão, estávamos quase, mas infelizmente esse quase foi quase, né? E caímos dessa espécie de linha ascendente de esperança, um baque surdo, súbito, no caminho inverso. E a coisa foi meio surrealista, porque a gente sabia que havia um clima de direita bastante intenso, de reação bastante intensa na imprensa, etc. Mas isso nos pareciam vozes desesperadas. Quando aquele doido lá de Minas pega as tropas e vem para baixo, e que do dia para a noite a tal reação se articula e toma posição e invade, ganha, foi alguma coisa de muito inesperada. Não é porque soubéssemos que havia um clima de reação muito intenso que nós não acreditássemos na nossa possibilidade de vitória, de possibilidade de vencimento. A direita era muito ridícula, muito mesquinha, muito atabalhoada, não se formava, cheia de desavenças internas, etc. No nosso lado da esquerda havia diferenças políticas, programáticas, etc. Mas a esperança, a crença, era quase unânime naquele momento. Foi um dia, foi um momento bastante ruim de nossa vida, né? De toda uma geração. Sérgio, você falou desse momento da ducha de água fria que você sentiu aí naquele 1º de abril. E aí, como é que foi? Você estava no Partido Comum. Como é que foram os dias que se seguiram, as horas que se seguiram? Teve algum tipo de avaliação, algum tipo de reunião? Como é que foram esses dias, né, que muita gente esperava um tipo de reação, que acabou não havendo de uma maneira organizada? Como é que foi essa ressaca aí? Houve imediatamente várias reuniões das várias células do Partido Comunista, mas nós descobrimos naquele momento que, incrivelmente, uma força política que se encaminha e se diz quase no poder, não tinha absolutamente nada preparado para resistir caso isso não acontecesse. Nós, o Rodrigo, o Flávio Império, o Rodrigo Lefebvre, o Flávio Império e eu, já tínhamos uma posição bastante crítica com relação a algumas posições do Partido Comunista, e sobretudo, questões teóricas importantes, fundamentais, sobre como atuar e existir junto à classe operária. O partido tinha uma linha muito rígida, havia que favorecer o avanço das forças produtivas e as relações sociais, a transformação das relações sociais, tinham que esperar que chegássemos a um nível de desenvolvimento e que fosse possível redistribuir e, de uma certa maneira, considerar e começar a retribuir a classe operária. Nós tínhamos uma compreensão absolutamente inversa de tudo isso. E tínhamos uma experiência inversa, não tanto teórica, mas na prática. Nós vimos e sentimos na nossa carne, voltamos ao que vocês falaram ainda há pouco, sobre a construção,
Nós vivíamos, naquele momento, éramos jovens, quase crianças, com 22, 23 anos, mas já tínhamos canteiros de obras muito importantes em Brasília. E víamos a barbaridade do canteiro de obras, como era possível um país passar anos cantando a união do país, cantando a transformação do país dentro da linha aberta pelo Juscelino, e ter toda uma parte da população que era uma espécie de esterco dessa nova realidade, um pessoal que tinha que não existir, e ser mutilado, ser esmagado, para que essa aurora pudesse acontecer. Que raio de mundo novo é esse, que tem que passar primeiro por uma etapa em que esmaga parte enorme da população? Vocês não imaginam, uma experiência que eu e o Rodrigo tivemos muito forte, o que era a realidade dos canteiros de Brasília. Era horroroso aquilo, era medonho. E nós não sabíamos tudo o que acontecia, porque não saía quase nada na imprensa naquela época. Mas o próprio espetáculo era uma espécie de filme que depois foram feitos sobre os revenants, os mortos-vivos. Era um espetáculo dantesco, era um espetáculo horroroso. E nós nos sentimos muito mal nessa situação. E não éramos ainda arquitetos de verdade, éramos estudantes ainda, mas já tínhamos obras importantes. E, de uma certa maneira, tivemos uma decepção enorme com a arquitetura, vendo que a arquitetura, aquela beleza toda, aqueles edifícios brancos de Brasília, nasciam da miséria humana, da fome humana, da violência, e de uma violência concreta. Os canteiros de Brasília foram metralhados, foram cercados, houve mortos, houve fome, houve desespero, houve suicídio. A violência, de uma certa maneira, já estava encruada na sociedade brasileira. Ela só aumentou depois, mas já vinha num nível insuportável no nosso campo de trabalho dos arquitetos. Nós e os médicos, de uma certa maneira, duas classes sociais, dos grupos sociais muito presentes nos presídios posteriores ao golpe, médicos e arquitetos coabitavam com essa miséria, viviam dentro dela. Os médicos nos hospitais, nós nos canteiros de obras, e com relação do trabalho no nível mais baixo da sociedade, mais pesado da sociedade. E não era possível acreditar no milagre de Brasília vendo essa realidade. E logo, mesmo jovens e ainda nem arquitetos, já tínhamos uma crítica muito grande à arquitetura, muito grande a esse sonho fantasioso, muito mais fruto de uma imprensa meio colaborando, do que uma realidade social. E já tínhamos críticas com relação ao partido. E no 64, o 1º de abril, foi um momento também de decepção com o próprio partido. Não foi só com o golpe de Estado, não. O partido tinha sido, de uma certa maneira, irresponsável, levando aquele movimento social adiante e não se preparando realmente para aquela situação que viria. Eu acho que houve uma espécie de vazio, tanto do lado da esquerda, do lado da direita. Do lado da direita, do lado revolucionário, houve uma coisa que a gente fala pouco hoje. Eles tomaram poder meio abobados, porque nem estava esperando que aquela passeada do Mourão se transformasse realmente num golpe, né? E logo a seguir eles tiveram que se pôr na posição de golpistas que tomaram poder, e isso só tinha um caminho, como sempre, ser violentos, criar imediatamente um inimigo e perseguir esse inimigo de uma maneira extremamente violenta. Os mecanismos sociais de transformação violenta e rápida seguem sempre mais ou menos a mesma perspectiva. Tem que encontrar imediatamente o inimigo, no caso eram os comunistas, não havia tantos assim, que eram os bárbaros que iam transformar o Brasil, e esse discurso é imediatamente seguido de uma prática.
A gente esquece que no dia 2 de abril, 3 de abril, já havia casos de gente arrastada na rua presa no Nordeste. Já havia violência crua, gratuita, contra a gente que eles prendiam. Já havia instaurado um regime da violência bruta mesmo, militar, crua, horrorosa. Isso foi imediato, não foi posterior, não. Foi nos dias mesmo que tomaram poder, já tomaram poder com a violência descarada, escancarada, destinada, aliás, a ser conhecida, porque o conhecimento dessa violência atemorizava a reação, atemorizava a reagir. E era muito difícil encontrar alguém naqueles dias que claramente, abertamente, dissesse o que pensava daquele golpe nojento. É preciso, eu acho que uma das coisas que a gente menos imagina é como a revolução, primeiro, é súbita, todo mundo sabia que ela seria imaginável, poderíamos pensar que haveria um golpe, mas na prática isso não se transformava em uma consciência clara, nítida. Nenhum de nós acreditava que um golpe fosse possível. Realmente o golpe aconteceu como uma palhaçada, né? O primeiro ato. O segundo ato, logo a seguir da palhaçada, o desfile do cretino, do mineiro lá, que vem para São Paulo, logo depois disso, inverte, de repente, aquilo que começou como uma espécie de parada militar, vira violência crua, nojenta. E é muito difícil você suportar essa ruptura, esse corte entre esperança viva, alegre, esperança de vida, né? E seguida quase que sem interrupção, num dia, numa noite, pelo inverso. Crueza, maldade, tortura, desrespeito total à legalidade. Não foi fácil viver. E o partido ficou feito barata tonta, sem saber muito o que fazer. A decepção que já vinha de trás das nossas experiências de canteiro de obras só aumentou naquele dia. E que eu redobrava a nossa tristeza, a nossa decepção, o sentimento de horror. Pela primeira vez na minha vida, eu senti medo. Tinha medo de lobisomem, de fantasma, essas coisas assim. Mas, de repente, se você tem medo do seu igual, do seu semelhante, não é um diabo, não é uma coisa imaginária, é alguém que está na sua frente. Sérgio, e como a repressão chegou à USP, à academia e ao trabalho que vocês realizavam? Rapidamente. Eu não me lembro mais, não posso dizer se foi no mês de março, abril ou agosto, setembro. A FAU, onde eu ensinava, a Faculdade de Arquitetura, foi objeto de um inquérito militar. Militares vieram à FAU, da Rua Maranhão ainda, entraram, se instalaram, aliás, na sala em que o Flávio Mota dava aula, e eu era assistente do Flávio Mota, então na sala que eu dava aula, e começaram a convocar professores para virem testemunhar e responder a perguntas totalmente idiotas. Você é comunista, você não é comunista, você é a favor do golpe, você tem contato com a Rússia, coisas totalmente estapafúrdias. Nós, mais jovens, não tínhamos ainda nenhuma posição hierárquica fundamental a defender. Eu mentia a beça durante o interrogatório, contei nada, etc.
Não foi o caso do Artigas, né? O Artigas já era um membro do Partido Comunista muito influente, muito determinante, e o Artigas fez face ao interrogatório com enorme dignidade, respondeu o que ele era, o que ele sabia, o que ele pensava, e saiu da escola de arquitetura preso. Vocês imaginem o choque, a violência, ver o seu mestre e levado para aquelas pessoas que você tinha ouvido, você conhecia aqueles militares, os imbecis de Bacamaior, só a brutalidade pura, né? Levando Artigas, saindo desse inquérito. E logo começaram a aparecer listas de professores despedidos, professores suspensos, entre outros profissionais, entre outros intelectuais, entre outras pessoas, nas listas de julgamento, nem julgamento, de decisão arbitrária totalmente, que penalizando esse ou aquele. O Artigas foi preso, foi levado para um barco, que era um barco-prisão, depois foi solto e sempre com uma extraordinária dignidade. A faculdade, a universidade, infelizmente, praticamente não reagiu. Falo da instituição, da burocracia universitária. Salvo o Hamburger, um professor de física, casado com a Melinha, irmã do Flávio Império, que ele era representante dos professores não catedráticos, professores ainda de começo de carreira, e foi um dos únicos a protestar, levantar uma voz contra esse escândalo que era a universidade até então era considerada quase como um território sagrado. A polícia não entrava, o exército não entrava, nunca entrou. Primeira vez, realmente, um ato de violência não só física nesse caso, mas uma violência institucional, cultural. O exército e a polícia não entravam, não sei em caso de crime, de assassinato, coisa desse tipo, mas senão não entravam na universidade. E ali eles invadiram, pegavam nossas salas de aula, nos interrogavam nas nossas salas de aula durante o período escolar. E o movimento estudantil, os estudantes, como é que você lembra daquela época? Eles tiveram alguma reação? Tiveram reação. O movimento estudantil naquele período era intensamente politizado, já vinha de antes, né? Todo o trabalho da UNE, da cultura popular, o movimento universitário era muito, muito forte, né, nos anos 60. E continuou forte até o AI-5, né? Não esmoreceu. E solidário a solidariedade entre professores e alunos foi muito grande. Mas, ao mesmo tempo, alguns, os líderes mais conhecidos, começaram a desaparecer, e um desaparecimento que a gente nunca sabia se estavam se protegendo e foram embora, etc., ou se era um desaparecimento de outro tipo. Rapidamente apareceram desaparecimentos desse segundo tipo, mortos, assassinados, aprisionados arbitrariamente. A nossa condição de professores era bastante difícil naquele período, porque nós logo sabíamos, através das aulas dos companheiros, dos outros estudantes, que tal ou tal estudante tinha que desaparecido, e frequentemente a gente não sabia de que modo havia desaparecido. O clima era angustiante, de pesadelo permanente, né? Era uma arbitrariedade nova. Então,
Um pouco mais tarde, já nos anos 60, segunda metade de 64, 65, já se sabia violentos, são assassinos, etc. Mas no comecinho é muito difícil você passar de uma imagem da sociedade a uma outra imagem da sociedade, se adaptar às novas condições, quase no nível físico, no nível animal. De repente, o seu meio, o seu entorno, o mundo no qual você vive, não é mais o mesmo. Teve algum caso que te chocou mais profundamente, ou que te tocou mais profundamente naquele momento? Você falou do interrogatório da prisão do Artigas, mas teve algum outro caso desses desaparecimentos? Algum aluno ou aluna mais mobilizado, enfim? Um dos casos que mais rapidamente nós ficamos sabendo, acho que era o Bezerra, lá no norte, no Nordeste, né, que foi arrastado nu na rua. Eram coisas assim, naquele período, ainda inimagináveis. Como alguém faz isso? Como é possível isso? O Brasil sempre foi violento, sempre considerou o escravo como uma besta, sempre fez maldade, mas nossa sociedade artificial, no meio do meio que não era escravo, no meio da burguesia, eram coisas totalmente inimagináveis, com professores universitários, a polícia fazer esse tipo de coisa com um senhor de idade, não dava para a gente engolir, não dava para... Realmente, quando você está diante de uma situação e você não consegue dar conta dela, você não consegue absorver, julgar, compreender, não, é como mudar realmente de um clima para outro, de um país, de uma região do mundo para outra, né? Passar do Equador para o Polo, é muito difícil. E já havia casos de estudantes que desapareciam, e começamos a saber casos de morte de estudantes, de jovens mais inflamados, ou não, nunca houve justiça na maldade militar, né? Mas são condições que o tipo de mudança radical que eu só conheci de novo quando fui preso, e com a tortura, etc. São cortes, não há continuidade, há ruptura. E o tempo de adaptação é tempo longo, sobretudo para nós, vindo do colégio de padre, aquela coisa toda, respeito, preces, Deus, de repente essa nojeira, essa baixeza, essa crueza, muito difícil mesmo. E eu acho que são coisas que a gente deve insistir, esse tipo de situação. De uma certa maneira, nós nunca estamos preparados, como nunca estamos preparados para a morte, né? Nunca estamos preparados para esse tipo de ruptura. E elas acontecem de repente, elas não se anunciam com um montante de trombetas, de coisas assim, que a gente espere que alguma coisa desse tipo aconteça. É preciso, aquela musiquinha, né? É preciso estar atento e forte, é preciso estar atento sempre, sempre, porque você nunca sabe a hora em que essas coisas vão acontecer. Eu acho que nós, neste ano que passou, em janeiro, por aí, 2023, nós estivemos perto de um golpe, muito perto de um golpe. E, infelizmente, para nós, brasileiros, foi os Estados Unidos que disse não, o exército não vai dar golpe. Mas o golpe estava pronto. Não, apesar de todo o aspecto carnavalesco que tem o Bolsonaro e esses militares que estão aí, é assim, eles dão um pulo, eles dão um salto, eles vão para o outro lado e entram pela violência sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E é muito perigoso nós acharmos que essas coisas não vão acontecer de novo.
Eu acho que a probabilidade é e foi muito grande que outra vez tivesse acontecido a mesma coisa. Então, o que vocês estão fazendo, quer dizer, repetir, insistir nessa memória daquele momento, é muito importante, porque são coisas tão difíceis de a gente imaginar e de a gente passar por essas situações. Eu me lembro que no dia 8 de janeiro desse ano, eu fiquei apavorado com aquela massa doida invadindo Brasília. Ali podia ter havido golpe perfeitamente. Se não tivesse os Estados Unidos proibido, acho que o golpe até teria acontecido. É importante. Uhum. Essa nossa ideia de recuperar essa memória, porque o risco tá presente e é preciso estar atento e forte, como você falou. Você falou que passou do Equador para o Polo, essa mudança, essa ruptura. Quando é que caiu a ficha de que aquela era uma situação que deveria perdurar, que não era um simples golpe que poderia ser desmanchado rapidamente? Quando é que isso, digamos, quando essa ideia ficou sedimentada para você, e aí o que você fez? Eu acho que, pessoalmente, não sei se é geral ou não, mas quando esses militares invadiram a FAO, entraram pela FAO, como donos e senhores, fazendo o que eles bem entendiam, interrogando Artigas, em sala de aula, e levando preso, ali eu vi que realmente a coisa estava feia, estava já dentro de nós, perto de nós, não era coisa distante ou lá fora, etc. Aquele momento foi um momento de tomada de consciência. E, nesse momento, nós não acreditávamos mais no Partido Comunista. E começávamos, dentro do próprio partido, a um trabalho crítico grande. O Marighella não apareceu de repente em 66, 67 e saiu do nada, não. Houve no interior do partido, no interior da esquerda em geral, um movimento muito grande de tomada de consciência, de preparação, etc. As soluções não foram imediatas, não foram os grupos armados, os grupos de resistência, não apareceram do dia para a noite. Amadureceram, cresceram, porque também nós não tínhamos nenhuma experiência nisso, nesse tipo de luta. Não tínhamos nenhum preparo para esse tipo de situação. Foi preciso inventar, criar. Às vezes inventamos bem, às vezes inventamos mal. Porque não havia... Agora não sei dizer o ano, mas nós fomos encontrar um professor argelino que tinha vivido todos aqueles problemas na Argélia e que estavam acontecendo ainda, de uma certa maneira. E foi ele que nos alertou, preparou e nos... Eu não me lembro mais o nome dele, infelizmente, mas que nos disse: a coisa está feia, a coisa vai ficar mais feia, não se iludam, não vai haver volta imediata. Não, quando eles tomam o poder, eles tomam feio o poder, né? E nos ensinou também, e nos preparou também para a repressão militar. Disseram: a repressão militar não vai ser prender e com advogados do lado, não vai ser nada disso. Vai haver assassinatos, tortura, morte, etc. Foram os primeiros alertas que nós tivemos. Eu falo do meu entorno, outros tiveram talvez outros alertas, mas no meu entorno foi essa pessoa que nós procuramos, sabendo que ele era um resistente na Argélia, que tinha vivido situações parecidas, para nos aconselhar. E o que ele nos aconselhava era exatamente isso: abram os olhos, a coisa é feia, e vai ficar feia, e vai continuar feia, e vai piorar. Quando começa esse tipo de coisa, não termina facilmente, não há apelo à calma,
a moderação, como coisa que nós estamos assistindo hoje, infelizmente, na barbaridade que está acontecendo com o povo palestino. Não adianta ninguém, nem a ONU, nem nada, nem ninguém, não se para esse tipo de gente através de discurso e através de apelos ou através de coisas de sentido político mais habitual. Não é por aí. Não é por aí. E sem que soubéssemos ainda, e sem ter a menor formação para isso, a perspectiva de uma luta diferente, que não a política, que não a dos comícios, dos discursos, dos panfletos, se apresentava a nós. Simplesmente não sabíamos o que fazer, como fazer, eram totalmente ignorantes. O Rodrigo ainda tinha feito o COR, tinha um mínimo de experiência de quartel, pelo menos. Eu fui dispensado, porque eu tenho uma espinha completamente torta, vocês sabem que eu sou meio corcundinho assim, e não sabia, não se... Pensar em guerra para mim é uma coisa horrorosa, porque eu não tenho físico nem para lutar, não tenho uma espinha torta, eu sou fraco. Que ser escultor nunca consegui, porque eu não conseguia pegar um martelo e bater com força, etc. Mas assim mesmo, o que fazer? Eu tinha que ser por aí, tinha que começar a tentar resistir. Foi lenta a preparação. Foi lenta a preparação, inclusive teórica, né? Porque nós vimos de um universo teórico em que haveria uma certa história, dona história, que anda e avança e que vai fatalmente nos levar a um mundo melhor. De repente, não é nada disso. Havia que lutar para um mundo melhor, mas com armas que não era só o discurso, não eram só as da teoria, mas eram as das armas, né? Foi difícil. E eu acho que ninguém passa incólume, indiferente a esse tipo de situação. Vocês são mais jovens, mas sabem como foi difícil aquele período. E, ao mesmo tempo, foram anos de uma extraordinária fertilidade. Eu insisto de novo sobre o artigo do Roberto Schwartz, porque havia qualquer coisa de totalmente paradoxal, porque junto a essa barbárie, junto a essa violência crescente, quem comandava culturalmente, quem comandava intelectualmente, quem avançava intelectualmente, era a esquerda, e uma esquerda renovada, uma esquerda que nos anos 60, hoje em dia todo mundo reconhece, os anos 60 foram uns anos de revolução extraordinária, de beleza, de criatividade. Eu tenho ainda, apesar de tudo isso que eu estou contando para vocês, essa é a década que eu mais tenho saudade, dos anos 60. Nunca houve tanta criatividade, tanta liberdade, tanta beleza, tanta transformação cultural, tanta modificação mesmo do marxismo, de Marx e tudo isso. Conviviam um dos momentos mais bonitos da história cultural europeia, de renovação, de purificação, de realimentação do marxismo, e coexistindo com essa miséria, com essa porcaria, com essa violência crua, horrível. Então, eram anos realmente difíceis a viver. Eu tenho a impressão que durante aqueles anos, dos anos 60, eu vivi 3 vezes o que eu vivi no resto da minha vida, porque de tanto intenso que era aquela solicitação cotidiana, constante, realmente a todo momento, entre uma barbárie que avança e você com um mundo de ferver na cabeça de novas ideias, de novas leituras, de um novo Marx, de uma nova teoria. Um século que foi uma década que foi de uma criatividade extraordinária, no teatro, na cultura, no cinema,
na filosofia, etc., coexistindo com essa involução bárbara no nível da sociedade, no nível da coabitação, no nível da comunhão ou não comunhão com o vizinho, né? A sociedade ficou completamente retorcida, estremecida, em uma ebulição permanente, que era, ao mesmo tempo, foi um dos períodos mais criativos do século XX, na arte, na cultura, etc., e um dos mais tristes, porque tínhamos acabado a guerra. A guerra era recente ainda. Eu, criança, vi a tropa brasileira voltar da Itália. A guerra estava ali, vizinha ainda, com aquela memória horrorosa, com esperanças de um mundo novo. Agora nunca mais a gente vai passar por isso, etc. Bom, volta a coisa, volta a miséria humana, volta a arrogância humana, volta a capacidade que o homem tem de ser maravilhoso, mas também de ser hediondo. Sérgio, você falou como aquela, no seu caso, aquela preparação para uma resistência de novo tipo, como isso ganhou concretude? Foi lento, viu? Apareciam vários grupos, todos eles, muitos deles, já sabendo que teria que ir para um caminho da luta armada, né? Vários, não eram um ou dois ou três, a gente circulava entre uns e outros, só que com uma inexperiência total. A primeira coisa que nós tínhamos que fazer era aprender, né? E aprendemos muito pouco. Os formados, o pessoal que vinha do exército, que tinham desertado, etc., eram poucos. Não tinham armas, não tínhamos nada. Não tínhamos socorro exterior nenhum apoio nenhum, a não ser de Cuba, mas indireto e ultra difícil acesso. Então, íamos tentando, engatinhando nisso tudo. E até o fim, até o fim do último grupo de resistência armada contra a ditadura, não houve nenhum desses grupos que tivesse realmente preparado para a coisa. E nós sabíamos disso. Começamos a luta não de um jeito prematuro, mas sabendo que, diante do inimigo, a nossa posição era de imensa inferioridade, não tínhamos nada preparado que valesse a força que nos oprimia. Mas tinha que lutar, era moralmente, eticamente, obrigatório. Para nós, na universidade, praticamente a luta armada nos foi imposta. Vimos nossos estudantes desaparecerem, sumirem. Víamos já notícias de alguns dos nossos alunos, de alunos de outras escolas, torturados barbaramente, etc., etc., etc. Não havia como nós, professores, ficarmos calados. Eu sei que, infelizmente, foram poucos numerosos os universitários que entraram realmente na luta, mas todos, mesmo os que não entraram, sabiam que essa atitude era inevitável pela parte dos professores universitários. Não havia nenhum que não estivesse de acordo, não havia nenhum que não estivesse achando que isso é necessário. Daí, tomar o passo e entrar é uma decisão pessoal, dificílima de tomar, e que uma hora tem que tomar. Não houve nenhum dos nossos grupos, nem a VPR, nem o Miguel ALN, nem outros grupos, estavam à altura, eu falo sob o ponto de vista de luta, de guerra, da força que nos esmagava.
Mas tinha que ir. Tinha que ir. Você não... A relação que a gente tinha com os estudantes era muito intensa, porque, de uma certa maneira, éramos quase todos marxistas, de um novo marxismo, de um novo maneira de utilizar o ensinamento do Marx, com críticas ao próprio Marx, aqui e ali. Éramos nós os correios de transmissão e fomos nós que começamos a transmitir aos nossos alunos essa renovação. E essa responsabilidade que tínhamos, e porque transmitimos aquilo que acreditávamos, que tínhamos convicção total que aquilo que deveríamos ensinar, não podíamos de maneira nenhuma depois dizer não fui eu, não ensinei, não fui. A hegemonia da esquerda, do qual eu falei, que o Roberto Schwartz salienta, era transmitida por nós, era encaminhada por nós, e outros grupos, teatro, cinema, etc., mas nós fazemos parte dessa hegemonia. Não podíamos renegá-la, não podíamos abandonar no meio do caminho aquilo que nós mesmos havíamos produzido, havíamos, de uma certa maneira, criados. Eu, particularmente, minha geração, amadurece ainda no fim dos anos 50 e entra nos anos 60, apesar de muito jovens, já bastante maduros. E com uma cabeça nova, uma cabeça só generosidade, só esperança, só um mundo novo que o novo Marx nos abria, o Marx reformado pelo Adorno, reformado pelo Lukács, reformado por toda esse pessoal que havia repensado Marx de uma maneira estranha e independente do Partido Comunista de orientação soviética. Todo esse marxismo que havia fervido durante a década de 40, durante a guerra, e nos primeiros anos depois da guerra, chegava a nós com uma força de clareza, de abertura, de mudança de universo imensa, né? E esse Marx, esse novo Marx, nós aprendemos ainda nos anos 50, quando entramos nos anos 60, já tínhamos uma capacidade de renovação teórica muito grande. A maioria vocês pensem, nos movimentos culturais do Brasil, foram feitos nesses começos dos anos 60 por jovens de 15, 20, 30 anos, por aí, eram novos, né? Mas vinham com esse impulso mundial quase de renovação. E foi essa nossa atuação durante esse pequeno intervalo começo dos anos entre 55, 56 e 64, são assim mesmo 10 anos, né, de reelaboração teórica, de reaprofundamento. O pessoal insiste muito no Brasil, e em São Paulo particularmente, numa espécie de seminários de intelectuais, de professores universitários, do qual eu fiz parte de um deles, de muita gente. Mas não foi aí que começou, não. Isso já vinha de antes. Eu lia Marx no texto, ainda aluno da Escola de Arquitetura, nos anos 50, 58, 59, já íamos, e não íamos mais por Marx do Partido Comunista de orientação soviética. Íamos por Marx direto, no texto mesmo, pedimos o Capital, coisa que ninguém mais lia. Líamos todos aqueles livros do Marx e Adorno e Lukács e toda essa gente numa fome dessa renovação do ideário extraordinariamente rico. É difícil encontrar uma outra década tão fértil e, ao mesmo tempo, tão trágica.
Falar em tragédia, você citou a sua prisão. Podia falar um pouco sobre isso e a saída do Brasil? A prisão todos nós esperávamos, né? A prisão ou morte. Mas, aliás, quando fui preso, já sabia que ia ser preso, não dava mais para sair, não tinha mais como não estar ali com o Rodrigo, o Sérgio Sousa Lima e o Eck já presos, sendo torturados, não dava para tirar o corpo. Quando eu fui preso, o Júlio Baroni e eu, nós havíamos participado de uma eleição da VPR, do comando da VPR. Nós participamos do grupo do Marighella, mas também da VPR. E fomos ao congresso da VPR para eleger a nova direção. E nessa reunião, nós elegemos o Lamarca. E o Lamarca era o odiado número 1. O Marighella era odiado, mas o Lamarca era o odiado número 1 pelo Exército, porque era militar, tinha tirado armas do Exército, tinha lutado, já lutava, e tinha sido um militar exemplar, né? E para eles, o ódio que eles tinham. E nós, de uma certa maneira, tínhamos posto o Lamarca no comando da VTPR nessa eleição. O Júlio e eu estavam condenados à morte. Nós fomos separados dos outros 3 arquitetos, que foram presos simultaneamente, e eu e ele passamos alguns dias dentro de uma privada turca, imundos, torturados e jogados lá, torturados e jogados lá, sendo quase que preparados psicologicamente e assustados psicologicamente, e aterrorizados psicologicamente, porque nos mostravam claramente que com nós dois eles iam realmente até o fim, iriam até o fim. Houve uma cena que eu tenho ainda na cabeça. Um dia estou descendo da tortura, a gente desce meio grogue, meio saber bem o que a gente está fazendo e onde está, mas eu me lembro que tinha um camburão aberto, e no fundo do camburão, um colega nosso da ELN, com a algema preso no fundo do camburão. Aquela cena era tão surrealista que eu acho que foi preparada de propósito, porque no dia seguinte nós vimos aquele colega que nós vimos dentro do camburão, soubemos, tinha sido encontrado torcidado, cortado em pedaços, etc. Era como se fosse um pré-aviso para nós dois. Felizmente ou infelizmente, não sei, todas as famílias dos arquitetos eram da burguesia, e rapidamente essas famílias informaram ao UBAN que eles sabiam que nós estávamos lá dentro e estávamos vivos, e não admitiriam de maneira nenhuma que acontecesse alguma coisa de mais definitiva conosco. Foi o que nos salvou naquele período, foi o fato de pertencermos à classe burguesa, não sermos operários, não sermos alguém que eles podiam fazer desaparecer sem que houvesse uma reação social incômoda para eles. Mas era assim, a gente passava de um extremo a outro em 24 horas, rapidamente. Isso é um horror que não sai mais da gente. Não sai mais da gente. Eu, há 3 anos atrás, tive uma espécie de ataques, umas coisas assim. Eu voltei para esse período. Me batia, me arrebentava inteiro. E por isso que até hoje eu estou fazendo análise. Incrível, um velho de 85 anos fazendo análise, isso é raro. E faço, inclusive, análise com padre, para fazer mais complicado ainda. Porque volta tudo, volta aquele horror, volta aquela coisas que a gente não consegue falar, não dá para falar, não porque haja
algum tipo de recato, porque não cabem palavras, não há palavras que descrevam e que possam ilustrar aquele horror. Agora, é importante falar delas. Eu pouco falei durante a minha vida, mas é importante falar dessas coisas, porque as pessoas pensam sempre que essas coisas só vão acontecer com outros, em outros países, em outros lugares. Não, elas são vizinhas nossas. E não esqueçamos nunca que nas favelas isso é realidade cotidiana, é a realidade presente hoje, sempre. Os assassinatos nas favelas são que nós admitimos. Outro dia eu vi alguém, não me lembro mais quem, falando de uma estatística entre 1910 e 1920, mais ou menos, na guerra da Síria, matou menos gente do que nós matamos no Brasil, com aparente clima de normalidade. Morreram menos pessoas na Síria nesse mesmo intervalo do que no Brasil nesse mesmo intervalo. Essa violência que acorda e se revela para nós no alto da sociedade, no topo da sociedade, é uma realidade cotidiana dos nossos irmãos da favela, dos nossos irmãos do campo, dos nossos irmãos índios, dos nossos irmãos pretos, dos nossos irmãos LGBTC, etc, etc, etc. São essa violência e esse ódio que é possível exercer contra o igual. O Brasil é uma escola modelo, tem todos os níveis, tem todos os cantos, tem todos os dias. Então é pouco realista até achar que algum de nós, por mais privilegiado que seja, esteja excluído dessa possibilidade. Se não ficarmos calados, nos ficarmos conformados, não ficarmos ultra cegos e quisermos reagir de alguma maneira, todos nós corremos o risco de um dia passar por essas barbaridades. Elas surgem do nosso lado, no nosso caminho, a nossa vizinhança. Sérgio, e do exílio, você falou de alguns marcos, é um depoimento, realmente está aqui, um depoimento muito forte que você está nos dando. Você falou de 64, 1º de abril, falou de tortura, de morte. Como é que foi o exílio? Que foi outra consequência, né, do golpe de 64. Olha, eu não fui exatamente exilado, né, porque eu cumpri pena e estava em liberdade condicional e pedi ao Tribunal Militar que me desse a permissão de sair do país. Eles me deram com a condição que eu não morasse nunca em Paris, porque lá tinha muito brasileiro exilado e eles não queriam que eu fosse para lá. Então, por isso, eu nunca pude morar em Paris, só muito mais tarde. Mas a França, naquele período, era uma outra França, não é a França de hoje, não. Era uma França acolhedora, uma França que acolhia refugiados do mundo inteiro. Era uma França, não era de esquerda, não era nada disso, mas era uma França que correspondia um pouco à imagem que a França quer se dar no mundo inteiro como país da liberdade, dos direitos do homem, etc. Tudo isso foi para o beleléu, né? Hoje não tem mais nada disso. É um dos países mais violentos. Vocês não calculam a violência que foi exercida contra os gilets jaunes aqui, que fundamentalmente eram velhos, aposentados, uma aposentadoria ridícula, de merda mesmo, e que tinham que ter trabalhado a vida inteira nas mais diversas profissões, tinham que, no fim da vida, ir para fim de feira, catar legume no chão. Esses são os religiosos. Não tinham nenhum programa político, etc., a não ser desespero diante de uma sociedade cada vez mais injusta, cada vez mais bárbara, cada vez mais violenta. Não houve, recentemente, nenhum outro país dito civilizado do Ocidente que tivesse existido uma repressão tão violenta quanto a França em relação aos gilets jaunes. Entretanto, naquele período, quando eu cheguei aqui, a França ainda era um país da abertura, ainda era um país que queria corresponder
a sua tradição, os seus ideais, etc, etc. Um pouco já era meio fantasia, mas pelo menos queria fazer. Já tinha acontecido a guerra, já tinha feito, faziam a guerra da Argélia, faziam a guerra em outros países violentíssima, mas aqui dentro da França mantinha um clima assim de... Fomos muito bem recebidos na França. Fomos morar na cidade de Grenoble, que era, naquele período, era uma cidade de esquerda, era Grenoble-La Rouge, Grenoble é vermelha. Foi um período muito bom, o primeiro período que nós vivemos aqui na França. Acolhimento, uma distância gigantesca daquilo que se passava no Brasil, a tal ponto que tanto a Ediane quanto eu, quando víamos um cartaz do Partido Comunista, a gente tampava o olho, não vi, não sei, não vi nada, não sei. Não estava acostumado com um partido comunista legal, que era igual aos outros partidos, e vivia nas mesmas condições de igualdade com os outros partidos. Infelizmente, tudo isso mudou muito grande. Assim que houve a queda da União Soviética, que dispararam de ter medo do Partido Comunista, viraram completamente, perderam toda essa casca de civilização ocidental moderna e viraram um estadinho submisso aos Estados Unidos, um quintal dos Estados Unidos, como é até hoje. Uma pena, uma tristeza. A França, hoje em dia, está completamente desmoralizada internamente, não só internacionalmente, todo mundo sabe que está com esse apoio completamente cego que eles estão dando ao Biden e aos Estados Unidos, no que está acontecendo no Israel. Mas aqui mesmo dentro, a descrença, o descrédito com todo o mundo político, com toda a vida política, é imenso, 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 imenso. É um país que, com essa adesão ao liberalismo, a Europa é o único continente, o único lugar em que o liberalismo é aplicado literalmente. Todo mundo sabe que o liberalismo americano é um liberalismo de fachada, eles continuam a ser protecionistas, continuam a não ter nada de liberais com os outros países. Essas penalidades que eles fazem no mundo inteiro, massacram Cuba, massacram outros países com as restrições que eles impõem. E a Europa se ajoelhou diante dos Estados Unidos. Eu assisti, talvez você tenha assistido também, uma reunião no comecinho com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o Biden desembarcar na Europa e dizer: vamos fazer sanções contra a Rússia, não vamos mais importar petróleo, não vamos mais importar trigo, não vamos mais importar gás. E não se incomodem, não, eu vou fornecer tudo isso para vocês. Todo mundo caiu na real, você via a cara das pessoas se desmanchando assim, os maquiagens pendurando, os ombros caindo, que todo mundo sabia o que era aquilo, né? Era nova escravidão com relação aos Estados Unidos. E está assim até hoje. A Europa está miserável, a Alemanha está na lona, a França está por baixo, a Europa virou um quinto mundo, uma coisa que não tem mais nada a ver com a Europa que nós imaginávamos e que imaginamos até recentemente. Uma Europa submissa e sabe que está sendo poltrã, está sendo covarde, está sendo fraca. O apoio europeu a Israel, e é um apoio imposto, aqui não sei se você sabe, mas na França, por exemplo, é proibido fazer manifestação pró-palestino. É proibido você falar em público a favor dos palestinos. Você é penalizado. Você pode ser perseguido politicamente. Voltam leis confundindo o sionismo com o israelismo, etc, etc. Amordaçaram qualquer possibilidade de resistência, qualquer possibilidade de discurso mais normal, crítico. Então, meu acolhimento no exílio há 2 capítulos. Um primeiro, em que eu vi uma outra França, mas que a partir dos anos 80, 90, quando a queda da União Soviética, quando o liberalismo se impõe, a Europa vira outra coisa totalmente.
esquecido do que foi, esquecido do que prometia ser. Sérgio, todo esse pensar no momento do golpe, desse período todo que vem depois, eu pergunto, lições da resistência, o que a resistência à ditadura militar, ou o que o próprio despreparo frente ao golpe, enfim, tudo o que foi vivenciado pelo Brasil, especialmente pelos progressistas nesse período, o que isso pode trazer de lições, de alertas para os dias de hoje? Eu acho fundamental continuar a lutar. Talvez não com os mesmos meios. O poder militar, armado, hoje, dos governos, praticamente impõe no decreto uma saída que é o massacre dos revoltosos. E hoje eu acho que no Brasil a luta, temos que continuar lutando, repito, mas acho que no Brasil há coisas que, de uma certa maneira, são raras no mundo e que merecem, e que são caminhos alternativos que me parecem merecer e exigir a nossa participação e a nossa colaboração. Falo dos movimentos sem teto, falo dos movimentos sem terra, que estão constituindo uma sociedade alternativa dentro do Brasil, uma sociedade alternativa que começa a ter uma escala gigantesca, que são possibilidades revolucionárias que eu acho de uma fertilidade extraordinária. Eu tenho uma admiração sem limites pelo movimento sem terra, que são movimentos de luta. Né? Eu praticamente descobri esse ano, quando fiz um cartazinho para o MST, comemorando os 40 anos, a cruz deles, um símbolo magnífico, né? Uma cruz com a qual eles avançam e na qual penduram aqueles lençóis brancos das crianças mortas nas ocupações. Então, é um movimento que conhece a violência, que vive a violência, que sofre a violência. E, entretanto, estão sendo capazes de constituir um mundo alternativo gigantesco e importantíssimo. Ouvi o Stedley dar alguns números, né? Mas parece que há 600 mil famílias, ou torno de 600 mil famílias filiadas e juntos, que são do MST. E o MST associa famílias, são todos os membros da família. Então, se multiplica 600 por 5, 600 mil por 5, dá 3 milhões praticamente de pessoas engajadas dentro do MST. Nunca houve uma força política com esse porte e com essa coesão e com essa beleza de autonomia alimentar, já que é um milagre no Brasil, né? Eu acho que nós temos, os que querem lutar, de uma certa maneira ainda, lutar talvez não da mesma maneira que nós tentamos na resistência armada, mas lutar com o mesmo vigor, com o mesmo empenho, com a mesma tenacidade, mas dentro e tentando desenvolver essas perspectivas que podem trazer, são alternativas para o mundo em vários sentidos, né? São uma sociedade coesa que eles fazem, uma fraternidade imensa e maravilhosa, e tudo isso numa produção orgânica, pura, assim, agrotóxica, é uma lição em todos os níveis, em todos os patamares de que a gente pode imaginar. São movimentos frágeis, nós vimos ainda recentemente a Comissão Parlamentar de Inquérito querendo envenenar, destruir, criminalizar, etc. Todas essas pessoas de esse tipo de generosidade vão sofrer represálias muito violentas, Marielle, etc., e outros. E eu acho que por aí há uma nova esperança, há um novo caminho, há uma nova abertura. Se o movimento sem terra e do sem teto puder resistir um pouco mais, ele se transformará numa força gigantesca.
Eu tenho feito o que eu posso, nada, quase nada, mas para divulgar esses movimentos aqui na Europa. Não são conhecidos, são pouco estudados, a imprensa oficial não dá nada. Nós temos que, acho, de uma certa maneira, tentar conseguir canais de informação e de divulgação desses movimentos importantes em escala da comunicação, não sei se não entendo esse universo, mas que de uma certa maneira que essas coisas cheguem aqui. Ninguém conhece direito o MST, ninguém conhece o movimento do sem teto direito, ninguém conhece o potencial e o que eles estão fazendo concretamente aqui. Então, eu acho que, se for possível, não sei com que meios, os canais de comunicação, os canais de informação, e os jornais alternativos, a comunicação alternativa, tem que começar a fortalecer esses movimentos internacionalmente. Eu me lembro a força que tinha no nosso tempo, cada vez que era denunciado a morte ou a prisão de alguma pessoa que estava sendo torturada, e quando isso aparecia internacionalmente. O Brasil é um país hipócrita, e a classe dominante é hipócrita. Eles podem ser os mais violentos do mundo. Aqui dentro eles não se incomodam. Mas que isso repercuta lá fora, e quando eles vêm para visitar a França ou Nova York, não sei o que lá, e as pessoas saibam de onde eles estão vindo e com que eles estão vindo, e o que permite que eles possam ir lá, eles têm vergonha, ficam incomodados, etc. A repercussão internacional do que acontece no Brasil é fundamental, eu acho, e para a defesa desses movimentos e para espalhar essa boa novela, essa boa notícia. O mundo tem ainda alternativas possíveis diante do horizonte absolutamente horroroso que estão nos preparando a crise ecológica mundial. Há possibilidades alternativas, mas a gente tem que... Há um outro mundo possível que não polui o mundo, que não destrói o mundo, que nada disso. A gente tem que espalhar essas boas notícias, porque elas estão trancadinhas no Brasil, por enquanto, fechadas. E é um modo de luta de velho como eu, o que eu vou fazer diferente? Mas nossa obrigação, eu acho, todos que pudermos, é divulgar, é fazer conhecer esses movimentos, etc. É preciso ver que um movimento como o do Sem Teto e Sem Terra no Brasil não tem muitos equivalentes no mundo atualmente. E aqui, a França acaba de viver, está vivendo ainda, uma crise de trabalhadores agrícolas, uma crise de campo, que é um campo que está também no inferno, no diabo. Aqui os camponeses franceses estão sofrendo muito. E um dos inimigos maiores dos camponeses franceses, que está acabando com eles, é o nosso famoso agronegócio, que conseguiu, nessas reuniões internacionais, lá em cima, com Macron, etc., fazer um tratado de livre comércio completamente desigual. Os camponeses aqui têm uma legislação de tóxicos, de agrotóxicos, de respeito à lei trabalhista, etc., não tem equivalente no Brasil. Aí, os agrotóxicos fazem as maiores violências sociais e ambientais, que aqui não podem. Então, não há concorrência, não há igualdade de condições. Os camponeses europeus estão sendo ameaçados pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, e os agronegócios desses 3 países. Espalhar aqui e fazer conhecer aqui que é possível haver uma outra arquitetura, uma outra agricultura, um outro caminho para o mundo. Essas coisas podem pegar aqui também, porque há clima para isso. Aqui também eles estão esperando alguma coisa desse tipo. Uma oportunidade alternativa, mas só que é inconhecido, não é conhecido, não há canais a imprensa aqui é uma empresa tão nojenta quanto a daí, Estadão, Folha, tudo igual. Sérgio, a gente quer agradecer muito o seu
depoimento aqui ao Tutameia é sempre um bálsamo de ouvir, né? Uma lufada de esperança para todos nós. E queria lembrar a todos que esse depoimento fica disponível em todos os canais do Tutameia. É só buscar por Tutameia TV. E você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Essa é uma forma também de espalhar as reflexões, os pensamentos que nossos entrevistados trazem aqui para compartilhar com a gente. Visite também o nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, a gente volta, então, a palavra para o nosso convidado, para que, dessa vez, sem perguntas, mande, então, a sua mensagem, faça sua fala para o povo que está aqui conosco agora e que seguirá com a gente pela internet afora. Sérgio, muito obrigado. A palavra é sua. Obrigado a vocês. Sempre um trabalho lindo que vocês fazem. Minha palavra final, quase em 2 sentidos da palavra, porque eu também estou terminando a minha passagem por aqui, seria, primeiro, não desistir da esperança de um mundo melhor, não entrar na perspectiva do cataclisma inevitável que nos espera. Nós temos ainda que lutar e podemos lutar. O Brasil tem coisas a oferecer ao mundo, eu repito, tipo MST, tipo Sem Teto, etc., que mostram que há alternativas. Eu acho que, hoje em dia, nós devemos todos apoiar e divulgar e proteger essas plantas novas tão ternas e tão bonitas e tão cheias de esperança e participar delas de uma maneira ou de outra. Cada coisa que pudermos fazer nesse sentido é um tijolinho na construção global. Há esperanças, há um mundo aberto para nós. E acreditem, não é fácil falar assim, aos 85 anos de idade, completamente moído pela vida orgânica minha, né, meu corpo, e lutem. E hoje em dia a luta não é necessariamente armada, ela é uma luta de outro tipo, talvez mais bonita, talvez mais esperançosa, talvez mais criativa e talvez mais exitosa, e talvez consiga resultados maravilhosos se nós soubermos levar isso adiante junto com os companheiros, os amigos, que eu admiro enormemente, que são os militantes desses grupos. Obrigado a vocês por me darem a oportunidade de continuar, apesar de tudo, dar o meu recadinho. Muito obrigada. A gente agradece demais, demais aqui o seu depoimento, muito bom. Muito obrigada, Sérgio. Nos enche de alegria, né, nesse momento. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigado. Um beijo em vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Eu